Oi, gente, boa tarde. Então, como eu havia falado na aula passada, hoje nós vamos começar a encerrar os reinos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o último reino, né? Dentre os cinco reinos que a gente vai estudar durante o ano, né? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o reino Plantae. O reino Plantae, eles são o reino das plantas, certo? Então, as plantas, como o resto, como os animais, eles são organismos pluricelulares ou multicelulares. A gente já falou sobre isso, vocês devem estar lembrando o que são pluricelulares. Isso quer dizer que são organismos que possuem duas ou mais células, então possuem várias células. Esses organismos, as plantas, evolutivamente falando, elas provavelmente surgiram da água verde, certo? Que são, provavelmente é um ancestral entre as plantas, certo? Por isso que existem semelhanças entre esse tipo de protista, né, que são as algas, e as plantas. Quando eu falei para vocês, quando a gente estudou sobre as algas marinhas, eu falei para vocês que assim que ela foi descoberta, né, assim que foram catalogar as algas, não sabiam onde colocar, se colocavam entre as plantas ou entre os animais, justamente porque ela vai ter essas características semelhantes desses dois grupos. E aí foi criado um reino em que pôde se incluir as algas marinhas, né? E aí elas têm semelhanças com as plantas, que a gente pode citar, por exemplo, a realização de fotossíntese, né? Então as algas verdes, elas fazem fotossíntese assim como as plantas, certo? Então provavelmente as plantas, elas são a evolução das algas marinhas, certo? E aí existem algumas diferenças, né, entre as algas marinhas e as plantas, certo? As algas verdes e as plantas. Por exemplo, a conquista do ambiente terrestre foi um salto evolutivo, né? Então, aqui eu estou representando para vocês uma árvore evolutiva. A gente já falou sobre árvore evolutiva, né? E aí, essa árvore evolutiva, ela está representando justamente isso. Quem é o ancestral das plantas e a evolução das plantas. Essa evolução das plantas é o que nós vamos começar a estudar. Então, os grupos das plantas, eles são divididos entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Então, aqui, a gente observando aqui a árvore evolutiva, vocês já viram várias árvores evolutivas, né? Então, nós podemos observar que entre as plantas, a planta menos evolutiva são as briófitas e a mais evoluída são as angiospermas, certo? E bem aqui a gente pode ver a alga verde, tá até escrito aqui ancestral. Então, provavelmente o ancestral das plantas é a alga verde, né? E aí, uma das características que fizeram com que acontecesse essa evolução foi justamente a conquista, né, do ambiente terrestre, porque as algas, como eu já falei, elas são aquáticas, né? Então, essa conquista do ambiente terrestre, né, foi uma adaptação. E aí, essa adaptação provavelmente foi o que fez com que as algas marinhas se evoluíssem até se tornarem plantas, né? Fixação das plantas de maior porte, estrutura que possibilita a circulação da água e de nutrientes por todas as partes da planta, também foram características importantes. Estruturas que impedem a perda de água excessiva,
também uma característica importante para que as algas pudessem alcançar o ambiente terrestre, né? Então, depois que as plantas elas já estavam consolidadas no ambiente terrestre, surgiram as sementes. Bem aqui, ó, a gente está vendo. Aqui, cada um desses quadrados, essas partes em vermelho, são características importantes de evolução, salto evolutivo. Então, o que a gente pode perceber aqui entre a alga e as briófitas como características importantes? O embrião multicelular, ou seja, das algas para nas briófitas, né, já vai ter um embrião multicelular. Presença de arquegônios e anterídeos, que a gente vai já falar quando a gente estiver falando sobre briófitas. Isso são estruturas reprodutivas, certo? Entre as briófitas e as pteridófitas, esporófito dominante, ou seja, nas pteridófitas vai ter mais presença de esporos, vasos condutores, folhas e caules. Então, tudo isso a gente vai falar quando eu estiver falando sobre esses grupos. Isso é só para vocês perceberem que cada mudança de um grupo para o outro, de um filo para outro, porque como a gente está falando de reino, então cada grupo desses são chamados de filos, né? Então, vai se ter características importantes de evolução, né? Então, por exemplo, das pteridófitas para gimnospermas, o que foi que surgiu como salto evolutivo, como característica evolutiva? Semente e crescimento lateral. Das gimnospermas para as angiospermas, flores e frutos. Então, dentro de todos esses grupos, o único grupo que vai ter flores e frutos são angiospermas. Entenderam? E aqui a gente tem as outras características, né? Embriófitas são todos os grupos, ou seja, são reino plantae. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas vão ser plantas vasculares, ou seja, vão ter tecidos vasculares. Plantas com sementes, gimnosperma e angiospermas. E aqui poderia ter a característica das angiospermas, são presença de flores e frutos. Então, essa é a hipótese mais aceita, né? Que a alga verde, ela é o ancestral do reino plantae, né? O ancestral das plantas. Então, essa é a origem das plantas, né? Que elas têm um ancestral em comum do tipo protista, que a alga, ela tá no reino dos protistas, né? Então, quem teria dado origem tanto às algas verdes quanto a todas as outras plantas foi, partindo desse ancestral comum, a reconstrução da história evolutiva com base no registro fóssil indica que ocorreu uma série de eventos, como eu já mostrei para vocês, né, que são essas características, para que acontecesse essa evolução, né? Então, essas características, elas são importantes evolutivamente falando, certo?